Fala pessoal, bem-vindo ao vídeo de instrução aqui do display interativo da Qualipix. A gente vai utilizar um display de 65 polegadas como exemplo. É um display touchscreen, um monitor profissional 4K com tela anti-reflexo. Aqui a gente tem um vidro de proteção que não reflete a imagem mesmo com uma janela aqui na minha frente. Ele já tem sistema operacional Android, a gente vai falar sobre isso. Tem 2 alto-falantes, tem um comando aqui, 7 botões para ligar, desligar. A gente tem opção aqui de USB, tem opção de espelhamento. A gente vai falar sobre todos os recursos e a gente vai colocar aqui os tópicos para ficar mais fácil para você trabalhar. Bom, então para ligar o equipamento é só apertar em Power. O equipamento é bivolt e demora uns 10, 15 segundos para carregar, para a gente chegar nessa tela, que é a tela principal, que é um Android 11.0, é o mesmo sistema operacional dos celulares, dos tablets aí, Samsung, Motorola, porém específico para monitor interativo, para display interativo. E a gente vai começar pelo software, digamos assim, mais importante, que é o software de quadro branco. Ele vai estar disponível desde o início aqui. A gente vai ter essa tela cinza com a caneta acionada. Então, eu já consigo fazer minha anotação. Qualquer objeto opaco com mais de 3 milímetros aciona o toque, inclusive o dedo ou uma das duas ponteiras que acompanham o produto. Se eu estivesse utilizando esse equipamento num quadro branco, numa lousa branca, e precisasse apagar um pedaço da minha escrita, eu ia fazer exatamente esse movimento, não é? Escrevo normalmente com a caneta e apago, né? Não é muito habitual, mas mostrar como exemplo, essa é uma possibilidade para eu apagar a minha escrita. Poucos LEDs sendo interrompidos, escreve, muitos LEDs sendo interrompidos, apaga. Os LEDs estão nas bordas se comunicando, então ele tem essa inteligência de quando eu interrompo vários LEDs, ele aciona a borracha, ok? Obviamente eu tenho a opção de apagar com a função borracha aqui do software, né? Faço uma anotação e apago o que eu precisar especificamente. Bom, então a gente já acessou aqui caneta, borracha. Vou voltar para a caneta, vou aumentar um pouco a espessura e alterar a cor da minha caneta. A espessura ficou a mesma. Vamos voltar e aumentar um pouco. Então eu tenho essa espessura aqui. Caneta e borracha, ok, né? Terceira opção aqui, figuras geométricas. Tem algumas imagens, algumas figuras, né? E o tempo todo, gente, a gente vai ter essa opção 1/1 aqui no canto. E eu posso adicionar slide clicando em ADD. Então eu estou no slide 2, clico no mais, slide 3. Vamos imaginar que um aluno faz uma pergunta lá do slide 1, eu posso voltar no slide 1 para responder o meu aluno. Tem a opção aqui de switch, que é trocar o lado aqui da ferramenta. Então, eu vou mostrar mais detalhadamente no vídeo aí, mas se eu estiver fazendo uma dinâmica com o aluno, por exemplo, eu posso fazer essa alteração aqui. Vou trocar de novo, vou lá para o meu slide 3, tá? Tem algumas ferramentas. Aliás, vamos voltar aqui para o centro. A gente estava em figuras. Vamos para background. Então, eu estou no fundo cinza. Posso clicar nesse fundo branco, por exemplo. Vou alterar a cor aqui para preto. E fazer a anotação em cima do meu background. Sempre quando eu incluir um novo slide com esse background novo, ele mantém. Aqui eu tenho a opção de retroceder o que eu fiz e avançar novamente o que eu fiz. Tem a opção da setinha aqui de mouse de selecionar uma parte da minha escrita, por exemplo, transformar ela e trabalhar de uma forma diferente. Então vamos lá, eu escrevo alguma coisa aqui, seleciono esse objeto, trabalho de uma outra forma, posso duplicar esse objeto. E aí vai, obviamente, dar criatividade do professor. Bom, vamos voltar para o background cinza. Fica melhor aqui para a gente
explicar. Vamos incluir um slide. Vou mostrar o que seria esse multitouch aqui. Então, eu escrevi alguma coisa, vou colocar a caneta clara para a gente visualizar legal o que a gente está fazendo. Quando eu clico em multitouch, funciona da seguinte forma. Eu escrevo normalmente com uma caneta, né, com uma ponta, e com duas eu aciono o zoom e tem esse movimento. Se eu voltar para a forma que estava, se eu acionar 2 dedos, ele escreve com 2 dedos. Então, uma ponteira eu escrevo, com um dedo eu escrevo, com 2 dedos eu escrevo, ok? No single é diferente. Uma caneta eu escrevo, um dedo eu escrevo, mas com 2 dedos eu aciono o zoom. É bem interessante dependendo da aplicação. E aqui eu limpo minha página toda. Vamos falar um pouco das ferramentas disponíveis. Eu tenho aqui, por exemplo, o compasso. Tem aqui, por exemplo, algumas réguas. Tem calendário, cortina. A cortina funciona assim. Eu mostro aos poucos a minha imagem. Tem um holofote, como se fosse uma lanterna. Eu mostro parte da minha imagem. Uma dinâmica com os alunos, por exemplo, ou com o público, né? Uma reunião, por exemplo. E a ferramenta aqui de multitela, uma dinâmica com 3 pessoas, por exemplo, selecionei e dividi a tela em 3. Então aqui eu tenho usuário 1, usuário 2 e usuário 3. Ah, não daria para fazer isso lá? Daria, mas aqui eu tenho a divisão e posso escrever com cores diferentes. Aqui continua azul. Cada quadro. Vou sair sem salvar. Essas são as principais funções do whiteboard. Bom, então até aqui a gente ligou o equipamento e acessou o aplicativo de quadro branco, que é o mais importante aqui, ó, o principal aplicativo. Agora a gente vai mexer um pouquinho nas configurações. Por exemplo, para conectar a internet, eu venho em Settings, como se fosse um tablet, um celular. Eu venho aqui em Conectividade, posso conectar um cabo de rede no lado esquerdo, tem uma entrada RJ45, onde eu posso acionar ou desabilitar. Posso acessar também o Wi-Fi, normalmente como se fosse um celular, selecionando a rede correta e selecionando a senha. Então é aqui, pessoal, aqui que a gente faz essa configuração. Uma outra possibilidade aqui é mudar o fundo, né? Posso alterar o fundo aqui do meu Android. Então, posso colocar aqui uma logomarca da empresa ou algum outro fundo específico. Modo de economia, se eu clico 1 segundo com 5 dedos, eu ligo e desligo a imagem. Para algum comentário, alguma pausa na aula, por exemplo. Uma outra forma também, desabilito a imagem, clico em Power e volto para a imagem normalmente. Falando aqui nos botões, a gente tem 7 botões aqui. O primeiro é o Power, que a gente já usou. O segundo é de entrada. Eu consigo, por exemplo, se eu for conectar um notebook aqui do lado, inclusive a gente tem um HDMI e um touch tipo de impressora, né, que é o único touch diferente, vocês vão observar na foto aí, onde eu posso fazer a conexão de um notebook externo. Então, esse segundo botão é para selecionar as entradas, tem inclusive a entrada VGA também, tá? Esse terceiro botão é justamente o setup, né, as configurações, onde a gente acabou de acessar. O quarto botão é o modo econômico, ele vai apagar a imagem. A mesma coisa a gente fazer isso aqui, tá? O quinto botão é o Home, que é um dos mais usados também, que a gente vem para essa página principal. E os dois últimos, volume. Pode colocar volume no máximo aqui, porque os dois alto-falantes são de 15 watts, para uma sala pequena e uma sala média, atende, ok? E aqui a gente tem o sensor do controle remoto, que acompanha o produto também para
ligar, desligar, e como se fosse uma TV convencional. Ok? Bom, essa segunda parte, essa terceira parte da nossa explicação é isso, e no próxima parte do vídeo a gente vai acessar aqui a internet. Bom, pessoal, vamos acessar a internet agora. A gente está novamente na página principal. Eu venho aqui no Chrome, que é o navegador mais usado do mundo. Tem as minhas guias, normalmente como se fosse um computador, um celular. E quando eu clico na barra de endereço, o tecladinho vai subir. Vou digitar aqui planeta Terra, com o dedo ou com a caneta. Vamos acessar esse site aqui. E eu posso acessar qualquer conteúdo da internet. De preferência, conteúdos mais leves. Se o conteúdo for mais pesado, aí você precisaria de uma máquina com placa de vídeo, que não é o caso, né? Os conteúdos que rodam em um tablet, um celular, eles vão rodar aqui, no Android, tá? Então, o tempo inteiro que eu for utilizar esse aplicativo, né, da internet, por exemplo, eu vou ter esse atalho de ferramenta, que é esse círculo cinza que vai estar aqui o tempo todo. Eu posso inclusive ir lá para Home, né, para a página principal. Eu posso inclusive acessar aqui o whiteboard e eu posso acessar essa ferramenta do meio, que é a caneta. Então eu cliquei na caneta, vou ter acesso a uma paleta de cores aqui, selecionar a caneta preta e vou fazer uma anotação. América do Sul. Posso simplesmente apagar essa minha anotação, ou posso fazer uma outra coisa, né? Vou anotar de novo, clico aqui nessa setinha para baixo e mando essa imagem lá para o whiteboard para eu falar sobre esse tema. Então esse print ele vai ficar aqui e eu consigo, com todos os recursos que o whiteboard me oferece, aplicar esse conteúdo ou falar sobre esse tema com essa imagem aqui do lado. Ok? Vamos voltar lá para a internet. Vou para Home, venho para a internet. Ok? Uma outra possibilidade é eu acessar o meu Google Drive, por exemplo. No meu Google Drive eu posso acessar imagens, fotos, vídeos, né? Inclusive apresentação em PowerPoint, ou arquivos do Office, Word, Excel. A primeira forma de acessar minhas apresentações em PowerPoint é por aqui, no módulo de visualização. Ou eu posso fazer o download. Faço o download, eu já deixei preparado. Como é que eu vou achar essa apresentação, esse arquivo? Venho para Home, acesso os arquivos, File, né? Vai estar aqui disponível também. Vamos lá. Basta download e eu vou ter acesso aos arquivos que eu baixei. Clico na apresentação correspondente e abro um aplicativo com a cara de PowerPoint mesmo. O nome desse aplicativo é WPS Office. Ele permite que a gente acesse esses arquivos em modo de compatibilidade. Primeira vez que você vai acessar, você vai aceitar alguns termos e aí a gente consegue dessa forma trabalhar como se fosse um PowerPoint, inclusive em tela cheia. E se eu fizer esse movimento, eu avanço o slide. Se eu fizer esse movimento, eu volto. E aqui a gente tem um menuzinho, onde eu consigo retroceder aqui para o modo de edição, digamos assim. Bom, essa é a melhor forma de acessar a internet, né, o navegador. Bom, essa é a parte de internet, basicamente com um celular também, com diversas possibilidades aqui e com as abas sempre disponíveis aqui em cima, como se fosse um celular ou um tablet. Bom, agora a gente vai falar sobre o espelhamento. Numa forma nativa aqui do display, a gente sempre vai ter um aplicativo nesse modelo aqui, é o Transcreen. Eu vou baixar no meu celular também na minha loja de aplicativo. Vou procurar por Transcreen para Android ou para iOS.
faço o pareamento, seleciono o aplicativo, seleciono o equipamento que eu vou parear. Muito importante, o celular e o dispositivo tem que estar na mesma rede Wi-Fi, tá? Se você inclusive estiver utilizando cabo, você vai ter que ir lá em configurações e desabilitar a conexão na internet. Então aqui eu estou na rede Qualipix Showroom, coloquei o celular na Qualipix Showroom também e vou fazer o pareamento. Seleciono o dispositivo correto e faço o espelhamento aqui, ó. Já tá rolando, já está funcionando, ó. Abri meu WhatsApp, por exemplo, abri uma imagem qualquer. Se eu virar aqui nesse formato, ele aceita dessa forma também. Uma dúvida muito comum, o pessoal pergunta se eu consigo interagir com a imagem do celular por aqui. Não é possível. É só realmente o espelhamento e eu faço a interação aqui pelo meu celular. Então essa é a parte do espelhamento mobile. Bom, pessoal, é isso aí. É um equipamento simples de usar. Mesmo vendo esse vídeo, o único jeito de aprender a trabalhar com o equipamento mesmo é mexendo, né? Fazendo os testes por você mesmo. Tenho certeza que aí nos primeiros 60 minutos, 30, 40, 60 minutos que você trabalhar, vão surgir algumas dúvidas, mas no final desses 60 minutos você já vai estar dominando sobre como utilizar esse equipamento. Mas obviamente qualquer dúvida a gente está à disposição. Acho que a gente falou sobre tudo aqui, né? Pelo menos as principais ferramentas. Alto-falante de 15 watts aqui, se eu quiser conectar um notebook eu conecto por aqui. A gente tem um acessório que é um suporte de piso bem robusto que você pode transportar. A gente tem um acessório que chama-se OPS Windows, que é um slot que a gente encaixa aqui atrás para, através dessa opção do Windows, acessar o touchscreen via Windows para alguma aplicação que pedir mais performance, por exemplo. A gente pode acessar a Play Store. Você pode logar sua conta do Gmail aqui. Aplicativos só de celular não vão abrir aqui, mas aplicativos que for possível utilizar em TV Smart, a gente consegue, por exemplo, o YouTube, tá? Lembrando que você vai ter que ter uma conta Gmail. Mas qualquer aplicativo, inclusive o WhatsApp, o YouTube, Netflix, eu sempre consigo acessar via navegador, tá? Então eu posso acessar aqui o WhatsApp Web, Netflix, youtube.com e fazer a minha navegação. Mais uma vez, obrigado. Qualquer coisa a gente está à disposição.